Abra sua Bíblia, mesmo assentado como você está, em Romanos capítulo 8, a partir do 29. Romanos 8, a partir do 29. Nós começamos o ensaio do coro e fiquei pasmo domingo. Na quinta-feira tivemos um número expressivo de irmãos, nós tivemos aqui quase 6 bancadas dessa aqui, ocupadas por coristas, e só que naquele mundo de mulher, de soprano, de contralto, as mulheres mostrando para que veio, nós só tínhamos 2 tenores, e o baixo está tripudiando dos tenores. Então, se você que canta tenor, por favor, se una a nós, porque os baixistas estão em um número expressivo, e nós queremos convidar você que é tenor, para que venha se unir a nós. Também você que é baixo, venha participar do coral. Eu, estudando a cantata, nós nunca tivemos uma cantata tão fácil como essa. Está muito fácil a cantata, poucas músicas e muito boa de cantar. Então, não fique de fora, converse aí com a Terezinha, com o Jonatas, com a Andréia, e não fique de fora do coral, para que nós tenhamos aqui no segundo domingo, é o segundo, Jonatas? É o segundo domingo, dia 10 de dezembro, à noite, nós tenhamos aqui uma grande festa, que vai ser a nossa apresentação. Então, por mais que você vá viajar, então você pode participar do coral sem problema, porque nós cantaremos no dia 10, e ainda nós temos condições, você tem condições de entrar ainda e participar conosco. Romanos 8, a partir do 29, diz assim: portanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A carta aos Romanos é considerada o maior tratado teológico. A carta aos Romanos, ela é algo impressionante. Você tem todos os capítulos, uma súmula maravilhosa de orientações teológicas. Paulo estava saindo da cidade de Éfeso, a caminho de Jerusalém, e ele estava indo para Jerusalém, mas
passaria por Jerusalém, mas o objetivo de Paulo era chegar em Roma. O objetivo era deixar em Jerusalém as ofertas que ele havia recolhido entre as igrejas gentílicas, ou aquele povo que não era judeu, aquelas igrejas que lá no Apocalipse, depois você vai encontrar as igrejas citadas, eu acredito em Apocalipse 3, 2 ou 3, então Paulo estava passando por essas igrejas e recolhendo umas ofertas para atender os pobres que estavam na Judéia. Quem são esses pobres da Judéia? Aqueles que o imperador Cláudio havia expulsado de Roma devido a uma grande fome que se abatia na terra, e essa fome alcançou Roma na época, e por conta dos recursos serem pouco para o povo, então eles começaram a expulsar aqueles que não eram cidadão romano, aqueles que não eram nativo. E ao chegar na Judéia, esse povo, eles não tinham casa, eles não tinham comida, não tinham trabalho, e estavam passando necessidade, e isso chegou aos ouvidos, e o pastor Carlos Ramos da época, que era o Paulo, ele começa a levantar uma oferta. Você vai ver essa história em 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9, está registrada essa oferta, para levar a Judéia. Então era o plano do apóstolo Paulo ir para Roma depois de passar em Jerusalém. Ao chegar em Roma, ele diz na sua carta que o objetivo era chegar à Espanha para pregar o Evangelho. Porém, conforme Atos capítulo 20, verso 22 a 24, o Espírito Santo havia avisado o apóstolo Paulo que ele enfrentaria cadeias e tribulações. Eu fico imaginando qual crente, em sã consciência, que está para fazer uma viagem, e tem uma visitação do Espírito Santo, dizendo assim: olha, você vai nessa viagem, sabe o que te aguarda? São cadeias e tribulações, muita dificuldade. Então você, em sã consciência, eu desfaço minha mala, é melhor ficar por aqui, encolhidinho, para não ter problema. Então, ou seja, o apóstolo Paulo, ele mesmo assim, ele vai, vamos ler, pedir aqui para colocar Atos 20, 22 a 24, olha que interessante, leia comigo, por favor. E agora, eis... Eu chamo isso de convicção. Não foi ninguém, não foi a irmã Teresa Solis que chegou para Paulo e falou assim: olha, Paulo, como diaconisa da igreja, eu quero te falar, não vá para essa viagem, porque o que te aguarda lá são problemas. Então não foi nenhum diácono, não foi nenhum pastor, não foi ninguém que teve uma revelação. O apóstolo Paulo foi avisado pelo Espírito Santo, mas ele diz assim com muita convicção: mas eu em nada tenho a minha vida por preciosa. Sabe o que é precioso para mim? É pregar o Evangelho. O que é precioso para mim é cumprir a minha missão. O que é precioso para mim é chegar naquele local e testemunhar de Jesus. E a Bíblia diz que Paulo, ele chega em Roma, não como ele havia imaginado, mas ele chega preso e algemado. Preso e algemado. E preso, ele é preso em Jerusalém, e ele escreve, mesmo preso em Jerusalém, antes de chegar em Roma, ele escreve o maior tratado teológico da história, que é a carta aos Romanos. Porque ele não pôde ir, ele estava preso em Jerusalém,
então ele escreve a carta aos Romanos. Eu fico pensando, glória a Deus por essa prisão, porque nós temos essa carta, esse livro tão maravilhoso, tão esclarecedor, que é esse de Romano. E o objetivo era que a igreja em Roma fosse uma base sólida do evangelho para alcançar o mundo. Paulo estava pensando assim, como Roma é a capital, como Roma é a cidade que está bombando, como Roma é uma cidade que tem recurso na época. Então o objetivo de Paulo, na cabeça de Paulo, eu quero fazer de Roma um local, uma igreja, para que o evangelho se espalhe para o mundo todo. E na carta aos Romanos, o velho apóstolo apresenta o evangelho. Romanos 1, 16 e 17, não me envergonho do evangelho de Cristo, não me envergonho do evangelho de Cristo. E ele expõe o evangelho, capítulo 1 de Romanos, ele fala sobre o homem pecador. Capítulo 2, os judeus religiosos são igual aos pagãos, e por isso ele declara, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então você não tem como aceitar a salvação, no capítulo 2 ele explica isso, a não ser reconhecendo que está perdido. A pior coisa é quando você não reconhece que você está perdido. Então, ou seja, eu sou pecador, minhas obras não são suficientes para me salvar, eu estou perdido. Então, entra o evangelho. E a partir de Romanos 3, 24, ele abre as janelas, portas do evangelho e mostra que o que eu e você conseguimos fazer, não conseguimos fazer, Deus fez por nós. Romanos capítulo 3, verso 24, eu quero convidar a igreja para ler, porque é importante você ter esses versículos-chave em sua mente, que o apóstolo Paulo deixa para nós. Vamos lá? Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para apropriação pela fé no sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão de pecado antes conhecido, e sob a paciência de Deus, último, para a demonstração da justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo. Então o que Paulo está dizendo? Que olha, a sua justificação não é pelas suas obras, não é porque você é bonzinho, não é porque você é isso, você é aquilo. A sua justificação está vinculada a Cristo Jesus. Jesus Cristo sempre será o nosso Redentor. Por meio de Jesus somos justificados e a salvação é garantida por meio de Jesus. Capítulo 4, o apóstolo afirma que a salvação não é nova e nem inédita. Ele diz que aqueles que vieram antes de Cristo havia já experimentado, e ele começa a dar o exemplo de Abraão, justificado pela fé. Capítulo 5, ele fala sobre os frutos da justificação. Primeiro, em relação ao passado, ele diz no capítulo 5, verso 1, temos paz com Deus. Repita comigo. Então, o passado não vai me trazer a tribulação nesse momento. Eu não vou ficar pensando do passado com medo, eu vou viver em paz com Deus. Eu, pecador, tudo que eu fiz, toda a desgraça que eu cometi, mas agora a graça me alcançou e eu tenho paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. Eu posso cantar porque eu tenho paz com Deus. Eu posso pregar porque eu tenho paz com Deus. Eu posso ofertar porque eu tenho paz com Deus. Eu posso chamar o meu irmão que está do meu lado de amigo, de servo do Senhor, porque eu tenho paz com Deus. Então, se você tem paz com Deus, dê a paz do Senhor para esse irmão que está do seu lado. Só pode dar aquele que tem.
Se você não tem, você não pode dar. Então, ou seja, capítulo 5, os frutos da justificação, o apóstolo começa. Em relação ao passado, temos paz com Deus. Em relação ao presente, nós temos acesso à graça. Hoje, verso 8 ao verso 11, o apóstolo fala do capítulo 5, que nós temos acesso à graça do Senhor. Verso 8 ao verso 11. E o 3, em relação ao futuro, nós temos certeza da salvação. Coloca agora versos 15 ao 21, 6 versículos que queremos ler. Vamos lá. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, que é o dom da graça, que é Cristo Jesus, abundou sobre muitos. E foi assim o dom como ofensa, por muitos só pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, a condenação, mas o dom gratuito de Deus para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte se regou para esse, muito mais do que receberam a abundância de graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou a morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando Paulo escreve essa palavra, os falsos mestres ensinavam que para que a graça viesse superabundar, então era necessário pecar mais, porque onde o pecado abundou, superabundou a graça, vamos pecar mais para que a graça seja manifesta. Era o que muitos ensinavam. Vamos pecar, vamos pecar, vamos pecar para ter maior graça. E Paulo orienta no capítulo 6 que a salvação não é no pecado, e sim do pecado. Então não adianta pecar, porque a salvação não é no pecado, e sim do pecado. Nós fomos salvos do pecado. E não adianta estar no pecado, porque você continua na condenação. E o que o Senhor nos faz é nos salvar do pecado. Capítulo 7, o dilema do homem, verso 15, o apóstolo declara: o bem que não quero, esse eu faço, mas o mal, o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, isso eu faço. Aí nós chegamos ao capítulo 8. Se a carta aos Romanos é o maior tratado teológico, o capítulo 8 é a cereja do bolo, é o ponto culminante, é aquele momento da revelação. E o texto lido, do 29 ao 39, temos 5 perguntas. Se você reparar aí, o apóstolo Paulo faz 5 perguntas. Que diremos, pois? Aí ele sai fazendo algumas perguntas. O propósito de Paulo era demonstrar a segurança da salvação. A sua segurança não depende do que você sente. A segurança não está condicionada ao que sentimos. A segurança não está condicionada ao que fazemos. Mas ele diz assim: mas o que Deus fez quando você creu em Jesus Cristo.
Quem crê em Jesus, diz João 3,36. João 3,36 diz assim: quem crê em Jesus tem a vida eterna, mas quem não crê já está condenado. João 3,36 diz assim: quem crê, não é quem creu ou quem crerá, é no presente, quem crê agora. Aí se você crê agora, olha a segurança, já tem. Como é que está o versículo? Já tem o quê? A vida eterna. Então se você crê em Jesus hoje, então o Senhor diz assim: eu tenho a vida eterna. Às vezes nós pensávamos que quando nós morrêssemos, nós iríamos viver a vida eterna. Se quando eu morrer, eu vou viver a vida eterna, então não estaria vivendo hoje a vida eterna. Se eu estou vivendo hoje a vida eterna, não haverá interrupção. Eu tenho acompanhado muitos sepultamentos, e já vi muita gente fechando o olho aqui e partindo, e vou dizer, já vi também muitas pessoas que partem no desespero, de escuridão, no desespero, porque sabe que não creu em Jesus. E existe uma segurança: quem crê em Jesus está seguro. Repita comigo. Então marque João 3,36 na sua Bíblia. Aquele que crê tem a vida eterna. Presente, no momento, você tem a vida eterna. Você tem a vida eterna. Então você tem essa segurança da parte de Jesus. Aquele que creu em Jesus está seguro. João 10, 28 a 29, Jesus deixa claro, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ele diz assim: ninguém, imagina aí um fortão aí, Jesus diz: ninguém irá arrebatar as ovelhas da minha mão, porque quando eu aceitei a Jesus, eu passei a usufruir da vida eterna. Olha só o que ele diz: e dou-lhe a vida eterna, e nunca há de perecer, ninguém. Então Jesus está falando assim: vai encarar? Está comigo. 29. Você desistiu de mim, viu? Vamos lá. Então eu quero dizer para você que salvação não se perde. Essa novidade que está chegando no seio da Igreja Batista, pelo amor de Deus, salvação não se perde. É um dom. Você ganhou um dom, um presente. Você tem um presente. Salvação não se perde. Temos outras linhas teológicas? Temos. Mas o que a Igreja Batista abraça é essa linha. Mas eu convivo muito bem com outras pessoas que acham que perdem. Eu convivo muito bem, porque isso aí não vai mudar nada. Muda aquelas pessoas que não creio muito na Bíblia. Aí está fora, meu amigo. Não pode fazer parte do arraial. Isso é base. Mas se você acha que você vai perder ou não vai perder, só fico com dó de você. Mas a Bíblia, Jesus garante que ninguém vai arrebatar da minha mão. Então, escuta, irmãos, a salvação não é uma corda bamba. Salvação não é uma corda bamba. Eu acordei salvo, glória a Deus, eu estou salvo. Durante o dia eu pequei, perdi a salvação, mas de noite eu me arrependi, aí agora estou salvo de novo. Então, ou seja, nesse processo eu fui salvo, perdi a salvação e ganhei a salvação. A salvação não é uma corda bamba, a salvação não se perde. O filme lá do 007, o James Bond, tem um filme que diz permissão para matar. A salvação, essa certeza de salvação, não é permissão para pecar. Já que eu estou salvo, vou pecar. Já que eu estou salvo, estou nem aí.
já que eu estou salvo, vou torcer pelo Flamengo. Não. Vou fazer várias coisas erradas. Então, ou seja, o que o Senhor está dizendo é que salvação não se perde, mas se você é salvo, você não vai ter prazer na sujeira. Você não tem prazer na sujeira, porque você tem prazer na luz. Então, se você está com Jesus, se você tem comunhão com Jesus, Jesus é luz. À medida em que você começa a estar no pecado, então você sabe que você está se afastando da luz. E a Bíblia diz que o Espírito vai gemendo no seu coração. E aquele salvo, eu não sei quantos aqui, mas eu não sei se é cisma minha, achismo meu, uma criação muito severa em relação a estar na igreja, ser do Senhor, mas quantas vezes você chega no ambiente, eu chego no ambiente, isso aqui não é para mim. Você se sente mal naquele ambiente. Você está numa roda de amigos e a conversa toma um caminho que você não se sente bem. O Marco Longo estava compartilhando comigo que ele tem dono de uma cantina numa das faculdades aqui federais aqui em Botafogo, e ele teve que arrendar a cantina porque ele não estava se sentindo bem com aquela promiscuidade de alunos, de meninas se degradando, na frente, fazendo horrores que ele estava compartilhando, que a gente nunca imaginou de uma menina, um rapaz fazerem, ainda mais uma pessoa universitária. Mas depois conversa com o Marcos, ele vai te dizer a degradação. E ele teve que arrendar, porque ele não se sentiu bem ali. Irmãos, a Bíblia diz que você não tem mais prazer nas coisas. Você que fuma, quando você que fumava quando você aceitou a Jesus, então você, estou na luta do cigarro. Eu já batizei pessoas que me falam, pastor, eu não larguei o cigarro ainda. Eu falei, mas vamos batizar assim mesmo. Se puder botar o maço de cigarro dentro do bolso para ele molhar também, vamos junto. Deixei claro isso, não deixei de batizar. Eu tenho certeza que você caminhando com Jesus, você vai ver que o Senhor vai te dar força. Pecado, irmão, na vida do crente é acidente de percurso. Ninguém sai daqui para fazer uma viagem pensando assim, eu vou me acidentar. Deus me livre. É uma tragédia. Liga para o pai, liga para a mãe, porque aconteceu um acidente. Você está caminhando para a mansão celestial. Você está caminhando para o céu. Você está caminhando para estar ao lado de Jesus. Você está caminhando para estar sentado do lado daquele que deu a vida por você. Então nesse caminho eu tenho sim, às vezes acidente, eu caio, mas é acidente. Eu não tenho prazer, eu não vou caminhando com meus pés para a lama, porque eu quero estar perto de Jesus. Pecado na vida do crente é acidente. Repita comigo. O salvo está seguro, mas o salvo não tem prazer no pecado. O pecado na vida do salvo não é uma prática diária. Se você creu em Jesus, você vai desejar andar na presença dEle. E a declaração do apóstolo Paulo é tremenda. Verso 29 de Romanos capítulo 8, ele diz assim, Deus te conheceu. Eu acho que é isso, vê para mim. Romanos 8, 29. Tá certo. Porque os que Deus conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Então o Senhor, olhe para mim, o Senhor não quer só te levar para o céu não,
Ele quer te transformar na imagem do Filho dele. O Senhor quer te transformar na imagem do seu Filho. E Ele te predestinou a isso, a você não ser um João Ninguém espiritual. O Senhor te predestinou a você ser transformado, não só ir para o céu, mas ser transformado no Rei do céu, a imagem daquele que te salvou. Conhecer, esse versículo conhecer, é igual que o Adão conheceu Eva. Conhecer é ter intimidade. Então, ou seja, Deus amou você e Deus quer ter intimidade contigo. Deus quer ter relacionamento contigo. Então, novamente, aí você com essa compreensão, você entende que o versículo está dizendo assim: sabemos o que predestinou a este também chamou. Porque os que dantes conheceu também os predestinou. Então, ou seja, esse conhecer, irmãos, tem um sentido muito forte: intimidade com Deus. Deus, Ele te predestinou a você conhecer mais e mais o Senhor. Você está caminhando a cada dia para isso. Deus te amou primeiro. Deus amou você antes de você amá-lo. A causa não é quem você é, mas sim quem Deus é. Deus amou você de maneira excepcional. A causa do seu amor é apenas o refluxo. É apenas o fluxo e o refluxo do amor de Deus é você adorar, você glorificar, você exaltar a Ele. Deus escolheu de forma incondicional. Deus ama você. Bota a mão no seu coração de Deus me ama. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Então, qual a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é que nós, seres humanos, aprendemos a amar condicionalmente. A luta que era aqui, quando eu trabalhava no presídio, durante 10 anos, eu trabalhei ali no Evaristo de Moraes, e quantas vezes tinha que fazer campanha aqui, porque final de ano nós estávamos lá. Então, ou seja, as pessoas dizem: ah, pastor, mas aquele pessoal que matou, que roubou, o senhor vai lá dar boa vida para esses camaradas. Eu entrava, nós éramos hostilizados, porque os guardas diziam assim: ah, vocês, em vez de vir aqui cuidar da gente, vocês estão cuidando dessa escória da sociedade. Então, a Bíblia diz que Deus amou o homem de tal maneira. Então Deus nos ama incondicionalmente, independente daquilo que eu faço. Porque como ser humano nós aprendemos a amar condicionalmente, porque eu dou e recebo. Eu não recebo, eu não dou. Eu trabalho e recebo. Se eu não recebo, eu não trabalho. Aí é greve, é CUT, aí é por aí afora, porque eu não estou recebendo. 1 João capítulo 4, verso 19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Repita comigo. Está na Bíblia, está na sua Bíblia. 1 João capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele tomou a iniciativa. Ele tomou a iniciativa. Então diga aleluia. Tiago, meu filho, ele foi fazer uma prova quando era adolescente. E ele ficou muito triste, abatido. E quando eu cheguei em casa, o Jonatas e a Lília Cristina estavam brincando. E quando eu cheguei, eles estavam era um condomínio, e eu perguntei: cadê Tiago? Então vieram me falar
que ele estava em casa muito triste. Então fui falar com o Tiago, dizendo: Tiago, eu e sua mãe estamos construindo uma história para você. Nós não é imediatista. Você tem uma vida pela frente, não tem um dia. A vida é isso aqui tudo. Então teve um acidente aqui, você ficou reprovado aqui, mas o Senhor tem uma vida para você. Então você vai ter que levantar, você vai ter que se recuperar, porque você teve esse episódio aqui, mas tem uma vida pela frente. Estava falando para um adolescente que estava querendo desistir de tudo, abatido, porque não tinha sido bem sucedido, decepcionado, e dizendo assim: pai, senhor, você e minha mãe se dão tanto pela gente, o senhor trabalha tanto, e eu vejo o seu esforço, e eu não passei. Então eu falei para Tiago, muitas oportunidades virão, aproveite enquanto você pode. Eu te amo, e o meu amor não está condicionado a você passar ou não no concurso. Se você passou ou não passou, eu sempre vou te amar. Você pode ser o primeiro aluno da turma, ou pode ser o último aluno da turma, eu sempre vou te amar. Você pode tirar 10 ou pode tirar 0, eu sempre vou te amar. Aí o olho dele brilhou. É assim? Eu, não. Agora, você quer alegrar o seu pai que te ama? Tire 10. Mas o meu amor não está condicionado a isso. Você quer amar, você quer dar algo para o seu pai que te ama? Tire 10, seja o primeiro da turma, porque você está me fazendo, mas o meu amor não está condicionado a isso. Irmãos, eu, pecador da maneira que sou, eu consigo dar amor ao meu filho, e não é porque ele teve um momento ruim que ele deixou de ser meu filho. Ele jamais perdeu o nome de Quirino. Você tirou nota 0, você não passou nesse concurso, acabou, de hoje em diante você não será mais Quirino. Antigamente, no passado, se perdia até o nome. Nunca fiz, ele sempre vai ser o meu filho, tirando nota boa ou nota ruim, porque salvação é constante, é estável, é permanente. Um pastor certa vez falou que se a mulher dele conhecesse bem ele, como Deus o conhece, não ficaria casado com ele nem um dia. Ele disse assim: se minha mulher, um pastor falando isso, me conhecesse como Deus me conhece, ela não ficaria casado comigo nem um dia. Deus me amou não por quem eu sou, mas por quem Ele é. Deus me amou com um propósito, que eu seja a imagem do seu Filho. Ele não me amou para que eu somente me levar para o céu. Ele me amou para que eu tivesse relacionamento com Ele. Os puritanos têm uma frase assim: você acha pouco ser amado por Deus? Está louco? E por último, versículo 30 diz assim: Deus, aquele a quem Ele amou, Ele também predestinou a sua salvação. A salvação significa que Deus começou antes de nós nascermos a nossa salvação. A nossa salvação não começou agora em Laranjeiras. O Senhor já há muito tempo, antes de você nascer, Ele já planejou a nossa salvação. A Bíblia diz que não tinha o céu e nem tinha terra, e a Deus já tinha me amado, Deus já tinha me escolhido, Ele já tinha me predestinado a estar ao seu lado. João 15:16, Jesus diz assim: não fosse vós que escolhestes a mim. Imagina que prepotência o José teria. Eu que escolhi Deus, então, Deus, que prepotência. Não fosse vós que escolhestes a mim, eu que escolhi a vós. Não havia terra, não havia céu, e o Senhor já havia me escolhido.
E como foi essa escolha? Primeiro lugar, antes da fundação do mundo. Segundo lugar, essa escolha não é terrena, mas ela é celestial, ela é em Cristo. A eleição não existe sem Jesus, a eleição passa por Jesus. Eleição passa por Jesus, passa pela obra de Jesus, a eleição é da cruz do Calvário. Deus me escolheu mediante ao Espírito Santo. Deus me escolheu para que eu seja santo e irrepreensível. Deus me escolheu para que eu seja santificado. E ele diz, sem santificação ninguém verá a Deus. Repita comigo, sem santificação. Então Deus me escolheu. E olha alguns equívocos que nós encontramos. Deus me escolheu porque viu que eu ia ter fé. Nada disso. A fé não é a causa da eleição. A fé nunca foi a causa da eleição. A fé é a consequência da eleição. Eu fui eleito, Jesus trabalhou no meu coração. E porque Jesus trabalhou no meu coração, a Bíblia diz, Atos capítulo 4, 13, verso 48, a todos que foram destinados para a vida eterna. Fé é resultado da eleição de Deus. Segundo, Deus me escolheu porque viu que eu teria prática de boas obras. É outro equívoco. As boas obras são consequência. Efésios capítulo 2, verso 10. Boas obras são consequências do salvo. Eu sou salvo, então eu faço boas obras. Eu não faço boas obras para alcançar a salvação. Tem vertente que defende que as boas obras vão te ajudar a salvar. Não, boas obras não salvam ninguém, mas você faz boas obras porque você é salvo. Deus, Ele me predestinou porque eu seria santo. É outro equívoco. A santificação não é a causa, mas é também consequência. Versículo 30, ao que predestinou, a este chamou. E Jesus falou que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Jesus diz em João 10, 16, eu tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco. A ordem de Jesus a Paulo foi assim: Paulo, fale e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Jesus disse assim: Paulo, pregue o evangelho. Predestinação não é motivo para você não pregar o evangelho. Jesus disse assim: Paulo, pregue o evangelho, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Eu tenho muitos aqueles que eu já estou de olho, Paulo. Mas essas pessoas só poderão me encontrar se você pregar, Paulo. Eu quero nessa noite, nessa manhã, terminar convidando você a viver o que o apóstolo disse aqui no verso 31. Aí ele diz assim, conclusão, verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Lá de cima, que ele falou sobre predestinação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes nos entregou, porventura não nos dará graciosamente, sem você pagar, sem você ser dizimista, com ele todas as coisas? 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Está dando uma de santinho? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu. E quem poderá nos separar do amor de Cristo? Aí ele vai dizendo, será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Ele está partindo de algo concreto. Fome, roupa, angústia, algo psicológico. Aí ele está dizendo perigo, espada. Então ele diz assim, por amor de ti sou me entregue à morte todos os dias. Aí 37 eu quero encerrar, bem bonito comigo, verso 37. Mas
Então, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele não encontrou outra expressão para botar. Ele disse assim: mais do que vencedores. Mais do que vencedores.